Olá, está no ar o tema é Direito. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. A minha convidada de hoje é a professora Karina Alves, professora do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano, mestre em Direito pela Unisc, assessora jurídica das empresas incubadoras na incubadora jurídica do Centro Universitário Franciscano, integrante da Agência de Inovação da Unifra, então uma professora super envolvida com as questões do direito empresarial. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, professora. Professora, o que é possível dizer, então, sobre, num panorama geral aí do direito empresarial no Brasil, principalmente, né, esse é o foco do programa de hoje, com a questão do empresário individual de responsabilidade limitada, o nosso conhecido EIRELI, principalmente em razão do projeto de lei 6698 de 2013. Bom, em primeiro lugar, o EIRELI, o Empresário Individual de Responsabilidade Limitada, ele foi instituído a partir de um projeto de lei e em 2011 foi inserido o artigo 980-A no Código Civil, prevendo a possibilidade do empresário individual, aquela pessoa natural, pessoa física que exerce a atividade empresarial sob seu próprio nome e risco, realizar o exercício dessa atividade empresarial com a limitação patrimonial, porque até então nós tínhamos no nosso direito brasileiro o empresário individual, mas era um empresário que não limitava a sua responsabilidade. Então, o que ocorria? O patrimônio individual desse empresário poderia responder por dívidas relacionadas à atividade empresarial, ao desempenho da atividade empresarial, e isso era um grande risco. Isso levava à formação, à criação de sociedades com laranjas, que são pessoas que têm um mínimo de capital social, mas que vai possibilitar o quê? A limitação de responsabilidade. Então, em função dessa realidade, dessa constatação, surgiu o projeto de lei e veio a ser inserido o artigo 980-A. A partir dessa inserção, algumas condições, alguns requisitos foram exigidos para a criação do EIRELI. Um dos requisitos que foi bastante discutido e que talvez tenha desencadeado o surgimento do projeto de lei de 2013 é o fato de que existe um capital mínimo a ser integralizado, ou seja, ele tem que estar pago no momento da criação da sociedade e corresponde a 100 salários mínimos. E isso acabou sendo um fator limitador, porque 100 salários mínimos envolve aproximadamente R$78 mil. Enquanto que para outras formações societárias não existe esse valor mínimo sendo exigido. Eu posso criar uma sociedade limitada com um capital social de 10 mil, de 15 mil. Mas, professora, esse projeto já faz algum tempo que ele está em discussão, que ele está em pauta, né? Por que todo esse tempo? Em razão da complexidade da questão, da tributação? Em razão, eu acredito que seja mais da própria complexidade, porque além dele trazer uma flexibilização nas regras do EIRELI, que já existem, ele está criando um novo modelo dentro do nosso direito, que é a sociedade limitada unipessoal. Isso era algo que eu ia lhe perguntar assim inicialmente. Quais são as principais diferenças entre esses dois modelos? Porque realmente, assim, nós vamos acabar mantendo um panorama que nós já tínhamos com a questão do empresário individual de responsabilidade limitada, e surge, então, né, na abreviatura o SLU, ou a Sociedade Limitada Unipessoal. Quais são as diferenças entre os dois setores? O EIRELI, ele pode ser constituído por pessoa. A lei hoje não especifica se é pessoa natural ou jurídica, mas a partir das interpretações realizadas, se considera que ele apenas pode ser constituído por pessoa natural, e cada pessoa só pode participar de um EIRELI. Isso pela sistemática atual, além do capital mínimo de 100 salários mínimos. Pelo projeto de lei, isso vai se alterar. Ele continua sendo limitado a ser formado por pessoa natural, por pessoa física apenas, mas vai ser permitida a participação em mais de uma modalidade e não vai haver mais essa limitação de capital social. Então, não vai haver um valor mínimo e nem a necessidade dele estar integralizado no momento da abertura da sociedade, que também é algo que não é exigido dos outros modelos societários. Já a sociedade limitada unipessoal, pelo projeto de lei, ela vai determinar uma alteração lá nas previsões, na regulamentação da sociedade limitada. Então, ela vai determinar, vai inserir a possibilidade de uma sociedade
que até então nós tínhamos para a existência de sociedade a exigência de, no mínimo, a participação de 2 pessoas, 2 físicas, 2 jurídicas, Sim. uma física e uma jurídica, e agora vai ser permitida essa sociedade com uma única pessoa. Mas como então que essas sociedades são formadas? Acho que essa é uma pergunta interessante. São formadas por atos unilaterais. Aí elas vão ser formadas a partir da manifestação de vontade de uma única pessoa, que vai estar regulamentada num contrato social. Não vai haver essa limitação de capital mínimo, não vai ser inviabilizada que uma pessoa jurídica venha a constituir uma sociedade limitada unipessoal. Já no EIRELI isso não vai ser permitido, então são diferenças que vão aparecer. E ainda vai haver a possibilidade de transformação. Então eu posso ter uma sociedade limitada que tem 2 sócios, um deixa de existir, sai da sociedade, falece, os herdeiros não querem continuar o negócio, e aquele sócio remanescente antes ele tinha que conseguir alguém para substituir o sócio que estava deixando de participar da sociedade, ou isso seria causa de extinção no prazo de 180 dias, causa de término dessa sociedade. Hoje não mais, agora vai ser possível ele transformar essa sociedade limitada em sociedade limitada unipessoal e continuar o empreendimento dele. Sim. Assim como vai ser possível uma sociedade limitada unipessoal, criada originalmente por uma única pessoa, vir a se transformar numa sociedade limitada caso ingressem mais sócios. Claro. Também é função do programa, obviamente, socializar esse tipo de discussão com a comunidade, né? Parece que essa é uma das principais contribuições do programa O Tema é Direito hoje, na TV Unifra. Mas eu perguntaria no ambiente de sala de aula, como é que a professora vem trabalhando com essas questões? Os alunos já estão perguntando, eles já conhecem, eles conhecem o trâmite do projeto, a senhora está trabalhando com isso, explicando o que muda, o que não muda? Na realidade, hoje, essa parte da legislação empresarial, eu estou trabalhando mais nos cursos de administração e ciências contábeis daqui da instituição. Mas a gente leva a discussão, claro que é uma discussão diferenciada, mas eles estão a par, eles sabem da existência do projeto, sempre houve muita discussão e era um fator de dificuldade de compreensão deles, essa exigência do capital social mínimo no EIRELI, porque muitos dos nossos alunos dos cursos de administração e contábeis, eles já atuam em empreendimentos, então eles tinham essas questões, eles trazem já para a sala de aula da sua prática profissional, e então eles estão assimilando essas alterações que vão ocorrer logo, acredito eu. Mas na sua percepção está ocorrendo um debate profundo e adequado sobre esse tema no cenário brasileiro, professor? Não está. Ele, inclusive, assim, a gente faz o acompanhamento porque a gente busca, né, as informações e se manter atualizado, verificar o que está ocorrendo dentro da nossa sistemática, das nossas disciplinas. Agora, isso não é amplamente divulgado e são alterações importantes, mas são alterações que, pelo que eu percebi, elas são fruto das próprias dificuldades que foram sendo encontradas desde o início da aplicação, da utilização do EIRELI, porque se imaginava que ele teria uma utilização muito maior do que efetivamente teve. Então foram se buscar as razões disso. E as razões principais foram a limitação em relação à participação em uma única modalidade e a exigência do capital social, no valor mínimo. Claro. E professor, assim, lhe pergunto também a questão das competências, né? Acho que esse é um ponto importante aí para a gente aprofundar. Como se dá o processo de distribuição de competências? Quem é responsável pelo quê nesse tipo de formação empresarial? Na realidade, a responsabilidade em relação aos terceiros que vêm a estabelecer negociações com esse empresário, nesse sentido, o seu questionamento? Sim. Então, na realidade, a responsabilidade vai ser da pessoa jurídica, porque a criação da própria pessoa jurídica, ela envolve o quê? Essa distinção, pessoa física, pessoa jurídica. Então, no EIRELI, eu vou ter uma pessoa física e eu vou ter aquela mesma pessoa constituindo uma pessoa jurídica. E vai haver a limitação, vai haver
a limitação da responsabilidade patrimonial, não vai haver confusão patrimonial. Isso é importante, é um ponto Isso é extremamente importante. E a mesma coisa vai acontecer na sociedade limitada unipessoal, essa limitação. Então, perante terceiros, quem responde é a pessoa jurídica. Claro que a gente não pode esquecer que existe a desconsideração da personalidade jurídica. Eu ia lhe perguntar sobre isso. Quanto a isso, não há modificação, não há mudança nenhuma, nem tratamento diferenciado. Não, essa é só uma modalidade para... Eu percebo que seja para incentivar aquelas pessoas que querem desenvolver atividade empresarial sozinhas a se constituírem, a regulamentarem e não precisarem formar sociedades com outras pessoas que de repente nem tinham essa intenção, mas que para haver uma limitação na responsabilidade, que é a grande preocupação, porque é o risco maior do empreendimento, então elas tendiam a criar modelos societários que na realidade representavam uma única pessoa exercendo atividade empresarial. Então agora vai ser possível a regularização dessa situação. Professora, proponho que façamos um breve intervalo. Nós podemos, no segundo bloco, aprofundar um pouco mais essa questão, que me parece que hoje é extremamente pontual no mundo jurídico. Pode ser? Sem dúvida, pode. Já retornamos, fique conosco. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Olá, estamos de volta com o tema é Direito de hoje. Converso com a professora Carina da Cunha Alves sobre a questão do empresário individual, sobre as alterações legislativas que estão por vir. Professora, conversávamos sobre as diferenças, né, entre a questão do empresário individual de sociedade limitada e a sociedade individual, a sociedade limitada unipessoal. Isso. Eu lhe perguntaria o seguinte, professora, no campo da pesquisa hoje, né, o que se pode dizer em relação a isso, em relação ao aprofundamento da ciência no direito empresarial e especificamente sobre esse tema aqui? A senhora vê uma efervescência em relação a isso? Se a gente for analisar e comparar com tempos anteriores, tem crescido. Inclusive, crescido os grupos de estudo na área. Não é uma área que chame a atenção de muitos alunos. Eu costumo comentar que tem alunos que amam e tem alunos que odeiam direito empresarial, mas é uma área que ela tem muito ainda a se desenvolver e a pesquisa ela está caminhando nesse sentido. Né? A gente tem vários trabalhos sendo desenvolvidos, mas é uma área bastante abrangente também. E é uma área que tem como se relacionar com a questão do consumidor, com a questão ambiental, que são fatores de extrema importância, e com a própria questão da inovação tecnológica, que hoje a gente tem um grande incentivo, uma grande preocupação nesse sentido. Inclusive vai haver uma alteração constitucional, está ocorrendo, sim, em termos de incentivo à inovação, e tudo isso está relacionado com o quê? Com a produção industrial, com o direito empresarial, propriamente dito. Mas existem eventos específicos sobre isso no Brasil, não, professor? Sim. Inclusive, se eu não me falha a memória, que o próprio Comped tem... Tem, e a gente oscila um pouco, mas tem Compeds que tem um grupo, uma sala para discussão dos trabalhos, mas tem Compeds que já tiveram 2 salas. Então, é um fator que a gente visualiza que é uma área que está começando a chamar mais a atenção dos pesquisadores também, porque antes ela envolvia mais pessoas
focadas na prática profissional e acabavam não pesquisando, aprofundando a pesquisa. Mas a pesquisa é necessária, é importante, é dela que vai surgir, né, todo o melhoramento, o aprimoramento. Não, mas, e assim como na prática, também é possível que a ciência trabalhe com esse tema aí de forma multidisciplinar, né? Sem dúvida. Com as ciências contábeis, com uma dúvida. Série de outras áreas que são afins isso aí. A gente percebe na própria atividade desenvolvida ali com as empresas incubadas da incubadora tecnológica. Lá na incubadora tem alguma empresa a semelhança das que nós estamos discutindo aqui? Ainda não. Ainda não tem. Não tem, nós tivemos edital publicado agora, foram selecionadas 2 empresas para um ambiente novo de coworking que vai ter, que é uma espécie de pré-incubação. E essas 2 eu não conheço a formação delas, se é empresário individual, se é uma sociedade, mas as que estão incubadas hoje são modalidades de sociedades limitadas. Agora, professora, aproveitando também a sua visita aqui no programa, como é que funciona ali a incubadora tecnológica da Unifra, né? Se a senhora puder fazer uma exposição para o nosso telespectador, principalmente. A gente possui um ambiente onde nós fornecemos uma estrutura, tanto física quanto uma estrutura profissional, porque existe um assessoramento das empresas incubadas nas áreas administrativa, jurídica e contábil. Eu sou responsável pela área jurídica, o professor Lissandro pela área administrativa e o professor Jefferson pela área contábil. As empresas elas são selecionadas a partir de um edital, onde elas elaboravam um plano de negócios e esse plano de negócios era analisado por um comitê multidisciplinar, que eu integro, inclusive, esse comitê. E a partir daí selecionavam as potenciais incubadas. Essas empresas, então, elas têm que estar regulamentadas, elas têm que ter toda a regulamentação legal e elas passam a funcionar no ambiente de incubação pelo período de 2 anos, sendo que pode haver uma prorrogação desse período. Nada é simulado, as atividades são reais. Não, são atividades reais, nós temos empresas, todas as empresas estão no mercado. Partem do pressuposto de que, como aqui é um ambiente acadêmico, existe uma simulação das atividades empresariais. Não, lá são atividades efetivas. A gente já tem 3 empresas que se graduaram, porque o que ocorre? Elas passam por um período de incubação e quando elas chegam a um determinado nível de maturamento, elas são graduadas e daí elas podem ir para o mercado. Bom, em resumo, elas buscam um aperfeiçoamento ali, uma capacitação. É uma forma de fortalecer o empreendimento para que não se criem empreendimentos que vão morrer logo ali na frente. Então, 2 das que se graduaram hoje, elas continuam dentro do ambiente da instituição porque foi criado a aceleradora de empresas, que está funcionando no mesmo prédio ali onde funciona a incubadora. Então, ali nós temos empresas que já se graduaram, elas têm uma autonomia maior, mas elas continuam contando com a estrutura que o Centro Universitário Franciscano fornece. Agora, esse é um trabalho fundamental para a comunidade, não, professor? Um trabalho importante para a cidade. Sem dúvida. Né? O fortalecimento da iniciativa privada. Sem dúvida. Com todos os percalços e as dificuldades que nós sabemos que existem. Então, é um trabalho bastante nobre e saudável, prestado pela instituição. A senhora compartilha sem ideia? Dúvida. E agora, então, houve uma pequena alteração na forma de ingresso, que antes o ingresso era por edital para se tornar incubado e hoje o ingresso é para participar de um ambiente de coworking. Então, ali são empresas que não precisam estar necessariamente constituídas já. Elas vão ter um período de 6 meses para amadurecer a ideia, através da assessoria administrativa, jurídica e contábil, formar, se for o caso, seu contrato social, levar a registro, modificar talvez o objeto de atividade, porque a gente vai fazendo toda uma análise para verificar como que essa empresa vai poder se estabelecer e se fortalecer posteriormente na incubadora. E passados esses 6 meses, então, aí é que ela vai elaborar, apresentar o seu plano de negócios, que vai ser analisado pelo comitê e que vai possibilitar ou não a incubação propriamente dita. Muito interessante mesmo. Mas, professora, retornando ao projeto do empresário individual,
O que acontece se esse empresário quiser convidar outras pessoas para compor a sociedade? É possível essa transformação? É possível. A gente tem várias formas de modificação na estrutura interna das sociedades e uma delas se chama legalmente transformação, que é quando se muda a espécie societária. Nesse caso, embora vá continuar sendo uma sociedade limitada, assim como a sociedade limitada que tem diversificação de sócios vai haver uma transformação por previsão do próprio projeto de lei que vai inserir essa possibilidade. Então, quando um sócio que criou uma sociedade limitada unipessoal, ele decide que ele quer ampliar, que ele quer ter novos sócios, ele não quer mais continuar exercendo atividade empresarial individualmente, ele vai poder fazer isso sem a necessidade de dissolver a sua pessoa jurídica e constituir uma nova. Ele apenas vai transformar comunicando o registro público de empresas mercantis. E o caminho contrário também é possível? Também é possível. É possível que aquele sócio de uma sociedade limitada, sócio remanescente, que a gente chama, ele venha a não querer continuar com outros sócios e queira continuar o empreendimento em si, mas de forma individualizada. Então, ele vai poder se transformar numa sociedade limitada unipessoal. E essa decisão pode ser de um sócio, por exemplo, de desejar a exclusão de um outro sócio? É possível isso, professor? Não. Assim, a exclusão hoje, ela só pode se dar exclusão de um sócio por decisão dos demais sócios. Hoje, ela só pode se dar se ocorrer uma atuação desse sócio que vai ser excluído que caracterize uma culpa dele, uma justa causa para essa exclusão. Se não existir uma atuação desse sócio que vai ser excluído que justifique a decisão dos demais sócios, pode haver o ingresso, existe o ingresso de demandas judiciais nesse sentido, mas vai ter que haver uma comprovação, porque a forma de dissolução das sociedades permitida é a partir da vontade dos sócios e não a constituição a partir da vontade dos sócios e depois para a dissolução não precisar da mesma vontade de todos os sócios. Claro. Esse projeto ainda ele é um projeto novo, em tese, um projeto que ainda tem muito que se discutir sobre ele ainda, mas eu lhe perguntaria o seguinte, a senhora vê como uma tendência a instauração desse tipo de sociedade? Sem dúvida. Sem dúvida, eu acredito. E, consequentemente, isso poderia levar a uma diminuição considerável das outras modalidades societárias? Talvez não fosse uma diminuição em si, mas uma regularização do que já existe. Porque, na prática, o que se percebe é que tem várias sociedades que seriam sociedades unipessoais e só não são porque o nosso direito ainda não tem essa previsão legal regulamentada. Ele fez a previsão da Eireli, está vigorando desde 2012, mas como tem algumas limitações que nós discutimos anteriormente, ele acabou não tendo tanta utilidade quanto se imaginava que fosse ter. E agora, com esse projeto novo, com a flexibilização na Eireli e com a possibilidade da formação da sociedade limitada unipessoal, eu acredito que vai ter uma utilidade maior. Mas é uma questão cultural aí também, né? De apropriação, de compreensão, de pré-compreensão pela sociedade. E de própria divulgação das informações, esclarecimento também, porque a grande preocupação que se tem quando empresário é em relação ao risco. O risco ele é inerente à atividade empresarial, mas esse risco ele não pode inviabilizar o negócio. Então é nesse sentido que ocorrem. E o ser humano, em geral, ele tende a ter certas restrições com mudanças, né? E como envolve questões patrimoniais, muitas vezes a vida de diversas pessoas, essa dificuldade de se implementar, às vezes, ela é um pouquinho mais acentuada. Mas nada que não... Mas a senhora vê isso diretamente associado à falta de cultura na consulta, numa consulta prévia ao advogado, no trato da sociedade? Sem dúvida. Esse é um trabalho que tem, é uma área que tem que ser modificada, porque o que ocorre hoje até já está melhorando. Hoje já está melhorando. Os empresários eles já estão trabalhando nessa linha da advocacia preventiva. Mas isso, na nossa realidade de Santa Maria, ainda é bastante novo.
Em grandes centros, grandes empreendimentos já têm essa preocupação mais arraigada, porque acaba diminuindo muitos prejuízos que podem advir no futuro em função de uma adequação. A cultura empresarial ela tem que se dar conta que o que se gasta com o advogado não é despesa, é um investimento. É um investimento, sem dúvida é um investimento. É uma forma de proteger o próprio capital social e fortalecer o empreendimento. Professora, para que possamos fazer o encaminhamento dessa conversa, o que dizer sobre a questão da limitação patrimonial? Acho que foi um ponto aí que a gente pode destacar por último, assim, porque realmente ele é importante. Sem dúvida, tanto é que hoje a gente tem 5 modelos societários empresariais possíveis de formação e dentro desses 5, que é a sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, a sociedade limitada, sociedade anônima ou por ações e sociedade em comandita por ações, desses 5, 2 modalidades ocorre essa limitação patrimonial, que é a sociedade limitada e a sociedade anônima. E essas modalidades são as modalidades mais utilizadas. Por que disso? Porque dá uma segurança para o sócio. Aquele sócio que tem um patrimônio que não está envolvido no capital social do empreendimento, esse patrimônio está resguardado, em razão de que não há possibilidade dos sócios virem a cobrar dívidas sociais em cima daquele patrimônio, a não ser que ocorra uma desconsideração da personalidade jurídica através de processo judicial. Mas a regra geral é de que existe essa limitação e que não vai haver a confusão patrimonial. Tanto é que se a confusão patrimonial acontecer, aí é que vai estar autorizada a desconsideração da personalidade jurídica. Bom, professora, em nome do programa, eu gostaria de agradecer a sua presença. Realmente, assim, esse é um tema bastante complexo, né? E é um tema que guarda relação até direta com a perspectiva de crescimento do próprio país. Sem dúvida. Né? E eu gostaria de parabenizar pela sua brilhante exposição. Realmente, assim, foi muito elucidativo. E lhe dizer que o programa está de portas abertas para outras oportunidades. Ótimo. Obrigada. Fique conosco nos próximos programas da TV Unifra. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.